Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblico Dia a Dia. Que bom nós estarmos juntos, que alegria ter a sua companhia, principalmente nessa oportunidade ímpar que nós temos de estar juntos, ouvindo, meditando a palavra de Deus. Essa palavra que nos conduz no caminho da salvação. E todos os dias nós suplicamos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Nunca nos esqueçamos disso. Nós precisamos ler as Escrituras no Espírito, não como um livro qualquer. Esse livro é palavra viva. Nós entenderemos tudo o que Deus quer falar conosco a partir da iluminação do Espírito Santo. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo bíblico da carta de Paulo a Tito. Então anota aí no seu caderno o texto de hoje, Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto e depois comentar os versículos para a nossa meditação. Lembra a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em gerais, obedecer-lhes às ordens, ser prontos para toda boa obra e não difamar ninguém, ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. Nós também outrora éramos insensatos, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Esta palavra é digna de fé. Eu quero que insistas sobre estes pontos, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem nas boas obras. Eis aí o que é bom e útil para as pessoas. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas, debates em torno da lei, porque são inúteis e vazias. Também, depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, condenando-se a si próprio. São os deveres dos cristãos que o apóstolo está apontando aqui nesse texto da carta a Tito. Vamos lá, vamos passar os versículos. Lembra a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em geral, obedecer-lhes às ordens, ser prontos para toda boa obra, não difamar ninguém, ser pessoas de paz, benevolente, dando provas de mansidão para com todos. Então, aqui o apóstolo está tratando exatamente dos deveres que nós devemos ter na sociedade e do testemunho que nós devemos dar. Gente, até nas filas lá, por exemplo, em Cachoeira Paulista, nos eventos que a gente tem, a gente percebe como a gente às vezes está longe da graça de Deus. As pessoas começam a murmurar, querendo enganar umas às outras. É uma situação complicada. Mas olha o que a palavra nos instrui, não é? Que nós devemos, na vida social, ter um comportamento digno de quem nós somos. Mesmo que nós tenhamos que conter a ira, conter a reação temperamental, mas nós precisamos ter um comportamento cristão, fazer a boa obra, não difamar ninguém, ser pessoas de paz,
benevolentes, ou seja, do bem, que fazem o bem, que as pessoas percebam que nós somos do bem e que a benevolência, ela é uma virtude na nossa vida, dando provas de mansidão para com todos. Não é só para aqueles que são mansos, para com todos. Depois ele vai, a partir do versículo 30, mostrar, ou melhor, versículo 3, mostrar que um dia também nós fomos assim. Só que nós encontramos o Senhor. Ele vai dizer, nós também outrora éramos insensatos, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade, na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante ao banho da regeneração e a renovação do Espírito Santo. Então, a maneira que nós vamos tratar os outros que talvez não estejam vivendo no nosso ambiente e que não tenham ainda experimentado dessa misericórdia, dessa bondade de Deus, dessa salvação, não é? Dessa graça da renovação e da regeneração, nós temos que tratá-las com misericórdia. Mas será que nós não devemos questionar o nosso modo de sermos cristãos? Será que nós não estamos vivendo como os pagãos, como aqueles que não experimentaram ainda? Como tem sido o Senhor? Como tem sido as suas reações? Como você tem se comportado com o seu próximo? É um momento de nós nos avaliarmos, para ver se nós estamos realmente colocando em prática os deveres cristãos. Porque se nós fomos regenerados, se nós recebemos a renovação do Espírito Santo, se nós temos a graça de que a bondade de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos tocou, a justificação e a regeneração se estabeleceu na nossa vida, nós temos que ser diferentes em tudo. Talvez você se mostre uma pessoa muito piedosa na igreja, mas é difícil conviver com você, é difícil. Se avalie, peça a graça do Espírito Santo, peça as virtudes, porque é isso que Paulo está aqui mostrando como os nossos deveres. Depois, o versículo 6. Este Espírito, ele derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Essa palavra é digna de fé. E quero que insista sobre este ponto, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem nas boas obras. Eis o motivo de toda essa exortação. Nós precisamos nos destacar nas boas obras. O que tem se destacado na minha vida? O que tem se destacado na sua vida? São as boas obras ou as más obras? Ou a gente diz assim, eu nasci assim, sabe aquela ideia lá da síndrome de Gabriela? Eu vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela... não mudo. Então, eu sou uma pessoa impermeável, onde a graça de Deus não entra. Mas por quê? Impermeável está a minha mentalidade. Não é porque eu sou assim mesmo, não vou mudar. Senhor Jesus, é Ele que muda. É por isso que essa palavra está sendo direcionada a nós. Se nós somos aqueles que pusemos a nossa fé em Deus, nós temos que nos destacar pelas boas obras. Eis aí o que é bom e o que é útil para as pessoas. E aí ele vai dizer, evita as questões tolas, as genealogias, as contendas, os debates em torno da lei, aquilo que era vivido por eles lá, né? Porque são inúteis e vazias. Também, depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Porque quem provoca divisão e não quer mudar, está servindo ao diabo, porque o diabo é o divisor, não é? Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, condenando-se a si próprio. Então, nós também não podemos buscar a condenação. Se a gente está no meio de gente que só provoca divisão, se a gente já exortou, já corrigiu uma, duas vezes, que Paulo está dizendo aqui, a pessoa continua provocando divisão, então, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo para nós, deixa de lado quem provoca divisão, porque essa pessoa está em pecado e está se condenando a si mesma, e nós não podemos querer a condenação. Na verdade, nós somos chamados às boas obras, nós somos chamados a viver esse projeto de Deus para cada um de nós. Esse projeto de Deus para você, esse projeto de Deus para mim. Então, é a hora de nós colocarmos a mão na nossa consciência e perguntarmos-nos sobre como nós temos vivido, como nós estamos experimentando da graça de Deus, como nós estamos acolhendo o dom do Espírito Santo, o dom da salvação, a misericórdia de Deus, toda essa obra de Deus na nossa vida. Faz, Senhor, em mim essa obra.
realiza em mim essa obra, porque eu sou chamado a ser promotor de boas obras e não de más obras. Eu sou chamado a ser bom e a ser útil para a vida das pessoas e não ser uma pessoa que é difícil de conviver, é difícil de servir junto, de viver o cristianismo junto, é difícil dentro de casa, é difícil. Peça a graça de Deus, por misericórdia. Saia dessa vida enquanto é tempo e assuma que você foi resgatado pela bondade de Deus, Salvador. E deixe essa salvação tratar o seu caráter, o seu temperamento. O meu temperamento, estou falando só para você não, eu também. Eu preciso também ser tratado, preciso observar minha vida e ver o que não está legal e colocar em ordem, tá certo? Qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje de Deus para a nossa vida? O que Deus quer falar comigo e com você? Eu preciso ter consciência de que fui resgatado da vida fútil e insensata que eu vivia, não por merecimento, mas por pura misericórdia de Deus. Isso vai implicar na paciência que devo ter com aqueles que ainda não tiveram seu encontro com Jesus. E com isso, ser para eles modelo de homem de fé. Você que é mulher, mulher de fé. Essa dimensão do cristianismo tocará no coração dos que precisam de Jesus. Mas de verdade, faça uma avaliação diante dessa palavra e veja como está o seu comportamento, veja como estão as suas reações. Começa a orar, pedir a Deus que Ele te ajude a não ceder espaço para aquilo que é negativo do seu temperamento, para que Deus trate o seu caráter, a sua personalidade, para que você seja verdadeiramente alguém que dá testemunho de fé. Vamos rezar? Senhor, existem muitas pessoas que podem ainda não ser cristãs por causa do meu contra-testemunho, pelas minhas reações, por aquilo que ainda eu não deixei o Senhor tocar na minha vida. Mas hoje eu quero abrir o meu coração para que o Senhor toque no mais profundo do meu ser, fazendo-me experimentar a graça dessa regeneração, dessa transformação espiritual que o Senhor mesmo estabelece sobre mim. Porque eu quero ser, Senhor Deus, testemunha para os meus irmãos e não contra-testemunho para eles. Ajuda-me, Senhor Deus, com a graça do Senhor, com a presença do Senhor, com a bondade do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com a força do Seu Espírito. Ajuda-me a viver essa Sua vontade para a minha vida, essa graça estabelecida para mim. É o que eu peço por mim, peço pelos meus irmãos, que nós estejamos atentos, Senhor Deus. Que nós tenhamos a capacidade de fazer uma avaliação da nossa vida, não ficar com negativo. Se precisar buscar o sacramento da confissão, Senhor, nós iremos buscar, mas que haja uma grande conversão, uma mudança radical na nossa vida, para que nós verdadeiramente sejamos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos para o mundo e para as pessoas que conosco convivem. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos sempre surpreendidos pela palavra e a palavra nos coloca na parede. A palavra está nos colocando na parede para que a gente avalie e viva aquela que é a vontade de Deus. Então deixe-se questionar pela palavra, deixa a palavra questionar o seu modo de viver, a forma que você tem agido, como você tem reagido diante das pessoas, sejam elas da igreja, sejam elas do mundo. Isso vai te ajudar a pontualizar o caminho de virtude que você precisa fazer e que eu também preciso. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.